Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Estamos satisfeitos. Estamos tocando na pessoa do Senhor. E quando nós tocamos nessa pessoa maravilhosa, nós ganhamos vida. Aleluia. E essa vida gera em nós essa satisfação, né? É um sentimento de completação, né? Encontrarmos aquilo que nós procurávamos, né? Ou seja, aquilo para qual fomos criados, exatamente para poder recebermos a pessoa de Deus, né? Viver essa experiência completa, né? Jesus é o Senhor. Também a sensação de alegria, porque Deus também se alegra. Ó Senhor Jesus! Isso é maravilhoso, né? Tudo isso acontece quando nós tocamos na vida. Amém. Extraímos vida. Amém. Precisamos praticar mais isso, né? Extrair vida. Amém. Por um lado, nós estamos tomando os escritos de Paulo para extrair vida, né? Mas ao entrar nesses escritos, nós precisamos tocar no Senhor. Amém. A fonte é o Senhor. Amém. Quando Paulo escreveu esses seus escritos, ele estava tocando no Senhor. Eu imagino que se ele tivesse alguma reunião como essa, ele ia também pular. Ele ia contagiar todos nós. Ele está muito alegre. Ó Senhor Jesus. E aqueles que estavam em volta dele, né, também desfrutavam daquilo que estava impactando ele, né? Já só depois de escrever tantas palavras para nós, né? E hoje nós vamos também tocar na mesma fonte que Paulo tocou, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Nós estamos nessa vida, irmãos. Amém. Somos vivificados. Amém. Nos enchemos de força. Amém. De vigor. Amém. De disposição. Amém. Para poder servirmos ao Senhor. Amém. Aleluia. Nós temos estudado no livro de Romanos, nas duas mensagens, né? Não sei se 6 ou 7 mensagens já que estamos nesses escritos, né? Mas é muito rico percebermos essa associação que Paulo faz, né? Do Evangelho de Deus com o serviço adequado a Deus. Na verdade, irmãos, o serviço adequado a Deus é aquele que passa pelo Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus. Paulo descobriu isso, né? E tem um texto aqui, antes de entrar em Romanos, muito conhecido, né? Acho que vai ser bom nós utilizarmos para introduzir. Em Gênesis, né? Capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Amém. Que nos apresenta a experiência de Abel, né? E de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte: Abel, vamos voltar no 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Amém. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Qual o resultado? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, do seu serviço, ao passo que de Caim e do seu serviço não se agradou o Senhor. O resultado da vida de Caim: irou-se, pois, sobremaneira. Caim e descaiu-lhe o semblante. Ó Senhor Jesus. E o resultado nós sabemos, né? Ele foi se distanciando, se isolando cada vez mais, né? Gerando uma descendência contrária a Deus. Senhor Jesus. Amém. Essas palavras trazem muita luz para nós, né? Por um lado, precisamos servir a Deus. Amém. O Senhor nos chamou para isso, nos criou para isso e nos salvou para isso, né? Mas o serviço que agrada a Deus, irmãos, é aquele que passa pelo Evangelho de Deus, né? Então, Abel levou algo que passou
pelo Evangelho de Deus. Né? Então esse cordeiro, é isso? Que foi imolado, essa gordura que foi queimada, subiu de maneira agradável nas narinas de Deus. Né? Senhor Jesus. Amém. Irmãos meus, que Abel recebeu a impressão do Evangelho de Deus. Não é isso? Quando o homem havia caído em Gênesis 3, e Deus providenciou salvação para o homem, tomando o animal e matando, e instituindo assim um novo e vivo caminho que Adão passou a praticar, e ensinou para os seus filhos. Abel percebeu o significado do Evangelho e a necessidade de servir a Deus. Aleluia! Amém. Ele recebeu o impacto desse Evangelho e praticou isso. E isso agradou a Deus. Né? O serviço que é resultado de alguém que está desfrutando desse Evangelho, reconhecendo a sua condição de pecador, né? Passando pelo processo, se identificando com a morte. Amém? Amém. O derramamento do sangue. Então, por trás desse sentimento de temor, existe um coração que agrada o Senhor. Se Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e quando de Caim e da sua oferta, ele não se agradou. Né? Senhor Jesus. Amém. Sabemos uma ilustração, né? Mas Paulo percebeu isso fortemente, né? Na sua experiência. Tão forte, irmãos, que ele não se contentou com os 4 evangelhos que já haviam sido escritos, né? Muito bem escritos, né? O Mateus, o Marcos, o Lucas e João, um caráter descritivo, bibliográfico, né? E João selou, né? Esses escritos, né? Não sei se na época já tinha, acho que João não tinha, né? Perdão, né? Só os 3, né? Historicamente não tinha o Evangelho de João ainda, né? Mas ele provavelmente já teve acesso aos 3 primeiros evangelhos. Mas Paulo teve uma forte experiência com o Evangelho de Deus. E isso despertou nele um encargo de escrever um livro que narrasse a sua experiência com o Evangelho. Nossa, amém. Vamos dizer que Romanos é o Evangelho de Paulo. Amém. Ele teve a sua experiência com o Evangelho. Irmãos, tem nossa experiência com o Evangelho. Amém. Ó Senhor Jesus. Aquele texto de João 5 mostra isso, né? João 5,39. Quando o Senhor exortou os escribas, né? Mostrando que eles iam às Escrituras, porque julgavam ter nelas a vida eterna. Ou seja, havia um contato com as Escrituras, havia uma relação com o falar de Deus, mas faltava algo, né? Por um lado, eles julgaram ter nelas a vida eterna. Amém. E de fato elas testificam do Senhor. Ou seja, eu posso ter um contato frio com o Evangelho de Deus. Posso ler, posso contemplar a descrição, como Caim também sabia muito bem da necessidade do cordeiro, né? Ele tinha conhecimento. Ó Senhor Jesus. Mas faltava uma experiência pessoal, né? Amém. Eu sou família. Não quereis vir a mim para teres vida. Irmãos, ir ao Senhor para ter vida é ganhar uma experiência pessoal muito forte. Amém. Motivadora. Nosso serviço ao Senhor está enfraquecido porque está nos faltando experiência com o Evangelho de Deus. Amém. Experiência pessoal, né? Forte, que nos motive, que nos estimule, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo fala, né? Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo foi alguém, irmãos, que usando uma terminologia aqui futebolística, né?
Ele foi alguém que vestiu a camisa do Evangelho. Amém. É até uma maneira interessante de enxergar, né? Geralmente no time de futebol, né, Marquinhos? Tem aquele jogador que incorpora o time, né? Se torna um ícone do time e joga ali anos e anos naquele time. Tem um exemplo do Rogério Ceni, né? Que é goleiro do São Paulo. Ele está há anos no time do São Paulo. Ele se tornou um ícone do time do São Paulo. Não é apenas um jogador, mas alguém que veste a camisa do time, né? Uma experiência pessoal, se mescla com o time. O time é todo dele. O que nós temos aqui? É uma experiência assim, né? Paulo separado para o Evangelho. Amém. Senhor Jesus, chamado, né? E separado para o Evangelho de Deus. Então, se esse sentimento está em nós vamos ter um serviço adequado ao Senhor, né? O melhor jogador do time é aquele que veste a camisa do time, né? Então, o que serve melhor é aquele que está o quê? Impregnado, né? O encargo do Evangelho. Senhor Jesus, que veste a camisa do Evangelho, ele luta pelo Evangelho. Ó Senhor Jesus. Lá em Filipenses, Paulo mostra isso, né? Vamos ver lá, Filipenses. Amém. Ó Senhor. Bem, vou achar que ele estava. Não, Filipenses. Amém. Ó Senhor Jesus. Acho que é o 27. Assim, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, né? Jesus é o Senhor, né? Então aqui alguém que está vestindo a camisa do Evangelho, ele tem uma identidade, ele tem uma convicção, né? Irmãos, muitas vezes falta isso para nós, né? Às vezes no início da nossa conversão, nós começamos a ganhar isso, mas depois a nossa tendência é relaxar, né? Sim. E até mesmo começamos a banalizar o Evangelho de Deus. Talvez Caim participou ali, muitas vezes com Adão, né? Do sacrifício. Mas com o passar do tempo, ele foi relaxando. Foi perdendo a realidade disso, a convicção disso. E deu o que deu. Senhor Jesus, nós não podemos perder essa experiência. E nos ser renovados a cada dia. Senhor Jesus, né? Conferência de jovens, então vamos tentar essa palavra, mesclar um pouco do sentimento da conferência, né? Uma das mensagens, os irmãos trabalharam o chamamento de Paulo, né? Mostrando os 3 capítulos clássicos do livro de Atos, capítulo 26 de Atos, né? E de maneira repetida, o escritor de Atos colocou isso, né? Não foi em vão, né? Então, em Atos 26, perante o rei Agripa, Paulo dá um testemunho do seu chamamento, né? Aqui no versículo 13, ele começa ao meio-dia: ó rei, indo eu caminho fora, viu a luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares como os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios
os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, e converter-lhes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Né? Esse chamamento foi muito forte. E essas mesmas palavras, com alguns acréscimos, ou resumidamente, são apresentadas em Atos 22 e também em Atos 9. Interessante, irmãos, que no mesmo que Paulo foi chamado, que ele encontrou com o Senhor, que ele foi salvo, que ele foi convertido. Ele não foi apenas convencido, né? Ele foi convertido. Foi experiência pessoal. Ó Senhor Jesus. Imediatamente ele recebeu o quê? Um chamamento para fazer algo, uma comissão. Senhor Jesus. Então esse evangelho, ele também nos comissiona uma experiência forte com o evangelho. Ela nos faz também servir a Deus. Produz em nós um sentimento de servir a Deus, sermos úteis ao Senhor, né? Então Paulo viveu isso. Por isso que lá em Romanos, né? Não vou ler os passagens de Atos. Romanos capítulo 1. Amém? Versículo 9, ele fala, né? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Somos instantâneo. A experiência com o evangelho de Deus nos levará a servir a Deus. Nosso espírito, ó Senhor Jesus. Servir a Deus no nosso espírito por meio do Evangelho de Deus. Esse é o serviço que agrada a Deus. Senhor Jesus. É interessante, né? São 3 itens aqui que nós observamos na vida de Paulo, né? Por meio desse chamamento forte que ele recebeu. Primeiro, uma forte convicção pessoal, né? Está em Romanos 1. Ele ganhou uma forte convicção pessoal do Evangelho, da salvação de Deus. Não foi um convencimento, foi uma conversão. Forte, né? Em segundo lugar, ele ganhou, em decorrência disso, o sentimento de servir a Deus, né? Isso nós vemos agora no versículo 9. Não é isso também? Com base em Atos. A Deus é quem sirvo em meu espírito, por meio do Evangelho do seu Filho. Em terceiro lugar, ganhou algo muito importante. Talvez seja um item crucial. Eu vou apresentar a mensagem depois das palavras, né? Ele ganhou um forte sentimento de reprovação do mundo, né? Você continua no versículo 18 de Romanos 1 até o versículo 32. Paulo faz uma narrativa completa. Ele descreve a situação do mundo e do homem sem Deus, né? E ele não descreve de maneira leve, não. Ele fala aqui, olha o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu vou pular para o versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Senhor Jesus, é contigo? Porque o que eu quero tocar aqui é no sentimento do apóstolo, né? Porque quando você ganha uma forte convicção do Evangelho de Deus, você começa a servir a Deus fortemente, você também, ao mesmo tempo, você consegue rejeitar o mundo, você começa a olhar, reprovar o mundo. Você olha à sua volta, na televisão, nas pessoas, e você começa a rejeitar
reprovar os valores do mundo. Isso é tremendo. Né? Ao contrário, quanto menos convicção você tem do Evangelho, menos você serve e mais você aprova o mundo. Você começa talvez você não peca, não faz o que eles fazem. Você começa a olhar assim como algo normal, né? Não é tão ruim assim, né? Você começa a se misturar com os valores desse mundo, né? Isso é diretamente proporcional, né? Senhor Jesus, amém. Nós, Senhor Jesus, amém. Os irmãos temos que perceber a necessidade de ter uma experiência renovadora, amém, com esse Evangelho. Amém. Como nós vimos semana passada, na respeito do tabernáculo, né? Passar por esse tabernáculo, pelos seus estágios, continuamente. Amém. Renovar a nossa experiência com Deus. Senhor Jesus, amém. Isso vai nos fazer o quê? Servir a Deus e reprovar o mundo, né? Aqui no 25 fala claramente, não sutilmente, né? Nós começamos a valorizar mais a criatura do que o Criador, né? Que na verdade, qual foi a atitude de Caim? Ele passou também a valorizar mais a criatura do que o Criador. As coisas criadas, as coisas boas desse mundo que estão disponíveis para nós. Começamos a priorizar essas coisas e não o nosso serviço a Deus. Amém. Senhor Jesus, nós temos que ganhar esse sentimento de Paulo, né? De reprovar o mundo, rejeitar o mundo, né? Jesus é o Senhor, né? O movimento jovem muito trabalhou nesse aspecto, primeiro período, né? A necessidade do jovem ganhar essa identidade, amém, essa convicção, essa força que o faz servir a Deus e rejeitar o mundo. Senhor Jesus, indo agora para Romanos 12, ó Senhor Jesus, aqui tem um desespero de Paulo, né? Desespero de Paulo, o roubo de Paulo, né? Nessa mesma linha, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Você escolhe. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante, né? Ele fala aqui dois itens interessantes que eu achei. Ele fala que o serviço a Deus é por meio de apresentar o nosso corpo, né? E ele roga que nós apresentemos o nosso corpo. Por que ele roga? Porque ele fala em sacrifício. Mas por quê? Porque o nosso corpo ainda opera, né? Vamos abrir Romanos 7, né? Aquelas leis. Tem algo no nosso interior que opera em nós, além da morte, opera em nosso corpo. Senhor Jesus, os que nós temos dificuldade de ir para a reunião, às vezes, você não consegue ir para a reunião, não consegue servir, não consegue pregar o Evangelho, não consegue fazer determinadas coisas espirituais. Exige sacrifício. Nós estamos nessa noite aqui, irmão. Houve uma luta. Uma lei foi vencida, sabia? Existe uma lei. Olha aqui Romanos 7, né? Romanos 7, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, ao querer servir a Deus, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, né? Tudo bem, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, né? Que é outra lei, me faz, que também é boa lei da mente, né? Me faz prisioneiro da lei
que está nos meus membros, no corpo. Os irmãos que tem que ter um sacrifício para servir a Deus e que vencer essa lei, né? Que opera nos nossos membros. Ó Senhor Jesus. Ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, ainda tem o que? A lei do pecado. Então, irmãos, servir a Deus não é fácil, não. Exige sacrifício. Amém. Vencer essa lei do pecado que está no nosso corpo. Isso é interior, né? É uma grande guerra, né? Senhor Jesus. E também ele mostra um outro aspecto, né? Versículo 2, que é o aspecto do mundo. Não vos conformeis com esse século. Olha só, irmãos, muito difícil. Para servir a Deus, tem que superar esses dois obstáculos. É uma guerra. Isso que Paulo roga aqui, né? Porque o presente século está todo organizado por Satanás, né? Conferência de jogos, alguns fizeram a descrição completa, mostrando as estratégias de Satanás contra nós. Não é só contra os jovens, não, né? Trabalharam questões como redes sociais, né? O vício das redes sociais, né? O excesso do uso, né? Deu testemunho que levantava de manhã e já levantava de olho no smartphone, ali, curioso para saber o que tem de novo. E o Senhor incomodando, por quê? Não é hora disso. Ele foi incomodado a primeiro gastar tempo em comunhão com o Senhor. Amém. Orando, lendo a Bíblia. Confesso com vocês, eu me arrependi, viu? Eu também fazia isso. Dá uma olhadinha rápida assim, depois orador, né? Nossa, essa semana o Senhor me deu vitória. Enquanto eu não gastei um tempo em oração, na minha leitura da Bíblia, no meu diário, eu não olhei. Nossa, como é bom você começa a tocar essas coisas. Depois eu estou em comunhão com Deus. Senhor Jesus, é uma libertação. Então existe, irmãos, um processo de conformação maligna. Existe um verdadeiro rolo compressor que Satanás usa para nos conformar e nos tirar de um serviço adequado a Deus, né? Ó Senhor Jesus, né? Esse mundo aqui, o Senhor nos ajudou na conferência, né? Esse século aqui, a palavra grega é cosmos, né? Então é o mundo, é um aspecto geral do mundo, do sistema governado por Satanás. Mas ele nos ajudou em Efésios 2, né? Efésios 2 nos mostra outro aspecto do mundo, que é mais específico, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Fala: Ele nos deu vida, estando nós mortos, nos deu vida, nós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse mundo aqui, o Wesley mostrou que é o mundo Aion, né? Representa as diversas eras que Satanás prepara para poder usar o seu rolo compressor e governar esse mundo e também tirar o foco dos filhos de Deus, do seu evangelho e do seu serviço a Deus, né? E assim destruir muitos como destruiu Caim por meio dessa estratégia, né? Então essas eras são temporárias, né? São modismos que ele levanta, né? De maneira avassaladora. Por isso você às vezes começa a praticar alguma coisa e todo mundo entra, né? A maneira de vestir, sei lá, a música, todo mundo tem aquilo ali. Depois passa
vem outra moda, né? Então isso é o que é o mundo, é o custo desse mundo, né? Senhor Jesus, será que nós somos imunes a isso? Irmãos, a nossa falta de encargo de servir o Senhor, muitas vezes é decorrente de que esse mundo governado por Satanás está nos conformando, né? Ó Senhor Jesus, né? A 2 Tessalonicenses é mais forte ainda esse texto aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, fortíssimo. Versículo 1, vou ler alguns versículos. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, segundo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que esse homem vai fazer? Vamos lá para o versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Então esse texto mostra o quê? Que o mistério da iniquidade já está em operação. Essa palavra é para nós, os filhos de Deus, que estão servindo a Deus. Então esse mistério da iniquidade, irmãos, ele tem muita força para nos contaminar, nos distrair, nos demover do nosso objetivo, que é a volta do Senhor, né? O próprio Senhor falou contra isso, falando para Mateus, né? Mateus, capítulo 24. Ó Senhor Jesus. Capítulo 24, versículo 4, fala: e a ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E aí vamos lá para o versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Irmãos, esse é o resultado do quê? Dessa conformação maligna, que é direcionada, né? Que é conduzida pelo homem da iniquidade, né? Outro texto que eu discuti essa semana, da leitura bíblica, né? Mateus capítulo 7. Ó Senhor Jesus, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Eu posso ser alguém que estou invocando o Senhor, mas não estou fazendo a vontade do Pai. Eu não estou aqui servindo de maneira adequada. Eu posso ser um Caim, né? Então, muitos naqueles dias hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ó Senhor Jesus, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Estamos servindo a Deus, mas sob a influência do ministério da iniquidade. O coração está longe, né? Falta o frescor da vida. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, né? Só parei mais alguns versículos aqui, né? Irmãos, o mundo também tem um evangelho, né? Ele tem algo para pregar. O mundo prega algo para nós. O mundo quer nos conquistar. Ele quer nos converter e infundir seus valores em nós.
Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Misericórdia, né? Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então existe, irmãos, outro evangelho. E esse outro evangelho tem os seus valores, né? Sim. Quais são os valores desse outro evangelho? É exatamente inverter os valores do evangelho. Aquilo que a serpente fez com Eva, né? Ela colocou uma interrogação. Será que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual o problema? O que a serpente fez? Levou outro evangelho para Eva e para Adão. Eles caíram nesse outro evangelho, foram fascinados por esse outro evangelho. Então é uma inversão de valores, né? Como nós vemos em Romanos 1,25, né? Esse outro evangelho tem nos levado a adorar a criatura ao invés do Criador. Não é algo maligno, não é algo assim aparentemente ruim, mas é 100% maligno, né? Ó Senhor Jesus. E esse outro evangelho também tem a sua meta, tem seu objetivo, né? Mateus, vamos ler Mateus 24. O que esse outro evangelho faz depois? 24, 37. Fala o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Viviam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. O que Noé estava fazendo? Servindo a Deus de maneira vamos viver de quê? De altar, de tenda, não é isso? E de invocar o nome do Senhor. Amém. E como estavam os outros em volta dele? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Então o que esse evangelho quer com você? Ele quer te tirar da esfera do serviço a Deus, né? E te levar a buscar simplesmente as coisas exteriores, né? O viver nessa terra, o viver voltado até mesmo positivamente para cuidar das suas coisas, da sua família, do seu trabalho. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui mais dois versículos, né? Isaías, nessa mesma linha, Isaías capítulo 22, versículo 13. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se, entre aspas, pois degolam-se ovelhas, come-se carnes, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, que amanhã essa é a esfera. Buscar uma alegria imediata, um prazer, uma futilidade, né? Os irmãos eram da conferência de muitos jovens que estão banalizando as reuniões da igreja, em pleno horário de reunião, né? Tem jovens às vezes postando passeios, idas a restaurantes, coisas boas, né? Cinema, um entretenimento, mas em pleno horário de reunião. E assim, como se nada tivesse acontecendo.
temor do serviço a Deus. Né? Nós comentávamos lá na conferência, no passado, você perdia uma reunião, você tinha uma sensação assim de deixa eu perder a reunião, de perda. Eu estou trabalhando, não posso ir para reunião, eu não posso ir para reunião, que pena. Nossa, Senhor, mas muitos estão perdendo isso, né? O que é isso? Mistério da iniquidade, né? É o rolo compressor maligno, né? Outro versículo muito bom, forte, né? Êxodo 32, 6. Senhor Jesus. Fala o seguinte: no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Terrível, né? E o povo assentou-se para comer e levantou-se para divertir-se. Um viver totalmente descompromissado, né, com o serviço a Deus. Né? Irmãos, isso é o que o mundo quer fazer conosco. Né? Por isso que o Senhor também, ele roga, né? Assim como Paulo rogou em Romanos 17, ou Romanos 12, em João 17, o Senhor Jesus, Ele orou por nós. Amém. Ele rogou por nós. Né? Ó Senhor Jesus. Oramos assim para impressionar os irmãos. Né? Versículos 9 de João 17. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que Ele deste, porque são Deus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e nela e neles eu sou glorificado. Amém. 15. Não peço pelos filhos do mundo, e sim que os guardes do mal. Vocês gostaram disso, né? Não tem regra. Vamos fazer uma regra. É proibido usar smartphone. Vamos queimar todas as televisões. Está proibido de fazer isso e aquilo. Não pode viajar, não pode ir em cinema. Irmãos, não é essa a solução. Não os peça que os filhos mas inclusive então os irmãos mostraram na conferência que tem que gerar em nós, restaurar em nós, é um temor e um tremor. Amém. Ó Senhor Jesus. Os princípios espirituais. Por exemplo, né? A conferência não mostrou isso. Hoje, muitos jovens estão se casando e se descasando sem nenhuma comunhão com os irmãos. No passado, quando um jovem queria, mas estava gostar de uma irmã ou vice-versa, ele procurava o quê? Comunhão com os irmãos. E orar, né? Ser guardado, uma esfera de comunhão, até que passava por um processo de comunhão, confirmação, e aí vinha o que? O casamento e a bênção de Deus. Mas hoje é muito comum na vida da igreja, talvez não é aqui no nosso meio, né? Mas fora daqui, simplesmente os jovens começam a namorar e tal, em casa, e não dão satisfação para os irmãos do nosso. Às vezes nem para os pais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o que é isso então? Quebra de princípio. Quando você quebra o princípio, você vai criar, pede a bênção de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu irmão, o que nós temos que fundir em nós são os princípios espirituais. Amém. Comunhão nos marca. Então, se um jovem ele toma os princípios e segue os princípios, vai ser o quê? Vai ser saúde. Ó Senhor, vai ser livrado do mal. Né? Isso se aplica para nós também, né? Em todos os aspectos da nossa experiência, né? Ó Senhor Jesus. Eles não são do mundo. Amém. Nós não somos do mundo. Também eu não sou. Santifica-os, santifica. Tua palavra é a verdade. Jesus, o Senhor. Então esse também foi o ponto do Senhor, né? Isso mostra o que? A seriedade
esse assunto, né? O risco que nós corremos, irmão, de perdermos o frescor da nossa comunhão com o Senhor, nosso discurso do Evangelho e do privilégio de poder servir o Senhor, né? Ó Senhor Jesus! Mas como nos livrar disso? Como vencer isso? Né? Em Romanos 8, né? Senhor Jesus. Paulo fala de outra conformação, né? Amém? Amém. Romanos 8, 29. Ele fala, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, aí continua. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Existe um caminho. Vamos lá para a glória. Nossa, Senhor Jesus. Conformação gloriosa. Isso acontece, irmãos, quando nós servimos a Deus, né? Por isso que nós temos que servir a Deus. A questão é servir para ser salvo. Amém. E não ser salvo para servir. Ah, não, eu não estou com graça para servir. Então eu vou ficar aqui. Vou me dar mal. Vou cair na mesma condição de cair. Começar a analisar as coisas, isolar, a morte vai entrar, a iniquidade. Daqui a pouco eu estou ali, comendo, bebendo, casando-me e dando-me. Ó Senhor Jesus. Outro exemplo clássico é o de João Batista, né? João Batista teve um forte risco de servir a Deus. Deu testemunho de Jesus publicamente. Falou lá, né? Eu não sou digno nem de, né, desatar a sandália nos pés do Senhor. Muito forte. Mas de repente ele parou o quê? De servir. Parou de servir. Se complicou. Achou que não precisava mais, que tinha passado seu encargo, sua comissão, e ficou ali, de longe. E quando chega em Mateus 11, ele está completamente perdido. Completamente dominado pelo mistério da iniquidade. Perdeu a visão. Perdeu a visão. Questionando o Senhor. Olha Mateus 11, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Por quê? Porque parou de servir. Né? Se você quer ser salvo, tem que servir, tem que se envolver. Isso vai nos salvar, né? Mateus capítulo 11. Olha só, versículo 2. Quando João ouviu no cálice falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar um pouco? Isso aí compara com Mateus 3, 11. É absurdo. João deu testemunho público de Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí Jesus mandou para ele, né? Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e quem estava vindo e vendo? Quem estava seguindo, né? Quando você serve o Senhor, né? Seguir é servir, né? Você está servindo a Deus adequadamente, você vai ver, né? Você vai ouvir e vai tocar o quê? Exatamente no Evangelho de Deus, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus é o Senhor, né? Novamente a base do Evangelho. Senhor Jesus, então a sua chave é servir, né? Para ser salvo, né? Eu preparei aqui vários pontos nessa linha, eu vou só citar, porque não vai dar tempo, né? Da maneira adequada de servir o Senhor. Primeiro item, né? A experiência do tabernáculo. Esse é o primeiro item. Hebreus capítulo 10. Na verdade, amigos, precisamos de uma continuidade. O segredo
continuidade, né? Os Hebreus 10 mostra isso. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Chegará no Santo dos Santos. Mas qual é a nossa base? O sangue de... Não se esqueça disso, né? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo ferro, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos! Não se isolem, né? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da fé sem vacilar. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Então, uma espécie de continuidade, passar por cada um desses itens, né? Nós vamos semana passada sobre isso, né? Encorajar o aspecto espiritual de entrar, viver o tabernáculo de Deus, né? O ciclo do átrio, o ciclo do santo lugar, o ciclo do santo dos santos, né? Jesus é o Senhor. Outro item desse serviço adequado, né? É a responsabilidade, né? Ou seja, sermos cooperadores de Deus, né? 1 Coríntios 3, versículo 9, nos mostra isso. Ó Senhor Jesus, 3:9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Ó Senhor Jesus, esses cooperadores, irmão, são aqueles que assumem a responsabilidade, que recebem a ação, recebem a comissão e levam à frente. Ó Senhor Jesus, podemos andar sem bastão. Na conferência teve um forte encargo nesse sentido, né? Deus está produzindo uma nova geração. Uma geração produz outra geração. O Senhor Jesus fez isso, né? Ele trabalhou para gerar uma nova geração. Gastou o seu tempo para gerar um grupo de pessoas. E ali em Atos 6, os apóstolos estavam ali cuidando da palavra, da direção, e o Espírito gerou o quê? Uma outra geração de diáconos, cheios do Espírito, para servir o Senhor, cooperadores. Ó Senhor Jesus, irmãos, todos nós somos cooperadores, todos nós somos. Vamos estar nessa esfera de servir, de gerar outros para servir, né? Jesus é o Senhor. Amém. Esse assunto é longo, né? Outro item, que é Romanos 12:11. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E Efésios capítulo 5 também mostra, né? 5:18. Enchei-vos do Espírito. Não seja uma bola murcha, né? Por nós da conferência. Não seja uma bola murcha. A bola murcha não quica, ela não serve para nada. Enrola, né? Senhor Jesus. Mas se você não estiver cheio do Espírito, não consegue ser. Tem que se encher do Espírito. Se encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. Servir o Senhor, nós nos enchemos do Espírito. Ó Senhor Jesus. Outro aspecto que o Tiago nos mostrou, né? Romanos 12. Esse serviço, irmãos, é na esfera do corpo, né? Ser membros do corpo. Senhor Jesus. Ou seja, a partir do versículo 9, né, de Romanos 12, Paulo nos mostra que essa esfera maravilhosa do corpo, onde há uma coordenação, cada membro exercendo a sua função. Amém. O resultado é muita alegria. E o amor de Deus flui. Ó Senhor Jesus. Coordenação, né? O serviço a Deus nos ensina a nos coordenar. Isso é adequado, né? Senhor Jesus. Por último, né? Aqui também Romanos mostra, né? Do versículo 4 e 5 de Romanos 12 mostra isso. O servir em coordenação do corpo, né? Do versículo 9 até o versículo 21 nos mostra o quê? As virtudes que são produzidas em nós por
serviço adequado ao Senhor. Amém. Misericórdia, amor, paciência, ou seja, o próprio Deus vai ser expresso em nós, né? Ó Senhor Jesus! Amém. Que salvação maravilhosa, né? Que resultado maravilhoso! Que conformação maravilhosa! Não tem o que estar, né? Se conformado com esse mundo, o rolo compressor desse mundo, Senhor Jesus! Amém. Não. Mas se nós tomarmos esse caminho de servir a Deus, amém? Nos apresentar sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, vamos ser salvos, né? Vamos ser salvos! O resultado é essa conformação, né? Ou seja, as virtudes divinas vão ser produzidas em nós, né? O final está aquele irmão maduro, né? Cheio da expressão de Deus, cheio de vida, experiência, e gerando muitas pessoas, né? Essa sensação que eu tive, né? Quando eles têm um Reinaldo, uns 2 meses atrás, né? Na casa da filha dele, eu fiquei muito impressionado em ver a expressão de vida daquele irmão, né? Senhor Jesus! Por quê? Alguém que já serviu muito. Serviu muito! E por meio de servir, cresceu em vida, né? Está cheio das virtudes. As virtudes divinas. O amor. A vida divina dele. Ó Senhor Jesus. Vamos ser resultado, né? É o mesmo que Pedro nos mostra aqui, não é isso? 2 Pedro. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1. Versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Ó Senhor Jesus, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós. E em vós, aumentando. Jesus é o Senhor. Fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento ou da plena experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo maravilhoso, né? Todas essas virtudes serem trabalhadas em nós, né? Conformadas em nós, produzidas em nós. Amém. Nosso Senhor Jesus. Ponto de alguém chegar em nós e ganhar vida. Amém. Ganhar essas virtudes em nós. E isso é um processo, né? De um serviço adequado a Deus, né? Resultado de quê? De uma continuidade, né? Amém? Amém. Viver uma verdade de continuidade, né? Assumir a nossa responsabilidade, né? Amém. De Deus somos cooperadores, né? Senhor Jesus, sermos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, sermos membros do corpo de Cristo, servir em coordenação com os irmãos, né? Tudo isso vai gerar essa experiência maravilhosa, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Te dá depois da ainda que temos